Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Código de Trânsito, que trata do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, da composição do Sistema Nacional de Trânsito no país. A nossa apostila fica na página 4, onde diz aí que o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades públicas da União, que é o governo federal, dos estados e do Distrito Federal, e dos municípios também, que tem por finalidade o exercício de atividades relacionadas com a administração do trânsito no Brasil. Então, essa estrutura do Sistema Nacional de Trânsito, ela é formada aí por dois lados, né? Nós temos os órgãos normativos, os órgãos que trabalham com as normas, e os órgãos executivos, os que fazem cumprir o que está previsto em lei, os que põem em prática ah, as diretrizes que estão no Código de Trânsito. Então, nos órgãos normativos, nós temos um órgão representante do governo federal, nós temos um órgão para cada estado, nós temos um órgão também normativo para o Distrito Federal. Então, são divididos por circunscrição, não é isso? O órgão normativo do governo federal, ele é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Então diz aí que ele é o coordenador do sistema e o órgão máximo normativo e consultivo. Por que normativo? Porque é ele que detém das normas, é ele que altera qualquer norma. E consultivo, porque toda vez que a gente precisa de alguma informação, consultar algo, a gente sempre vai consultar ao CONTRAN. Então, ele é o órgão normativo e consultivo e é coordenador de todo o Sistema Nacional de Trânsito no Brasil. Ele é assessorado ainda pelas câmaras temáticas, que são órgãos técnicos integrados por especialistas com o objetivo de estudar e oferecer sugestões e embasamentos técnicos sobre assuntos de competência daquele colegiado. Então, nós temos as câmaras temáticas que diretamente estão trabalhando junto aí com o CONTRAN, que é o órgão normativo da União, ou seja, do governo federal. Mais abaixo nós temos o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. O CETRAN, ele é um órgão normativo estadual. Então, cada estado ele possui um CETRAN, que também tem suas atribuições ali voltadas para o trânsito. Nós temos também o CONTRANDIF. O CONTRANDIF, ele também é um órgão normativo do Distrito Federal. Então, para que não ficasse CETRAN, né, até porque o CETRAN é um conselho estadual, e para o Distrito Federal, como não é um estado, nós teríamos que ter uma sigla bem parecida. Então, eles criaram aí o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, órgão máximo normativo, consultivo e coordenadores do sistema. Então, nessa estrutura do Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos normativos, nós temos o CONTRAN, que é um órgão normativo federal, nós temos o CETRAN, que é um órgão normativo estadual, e nós temos o CONTRANDIF, que é um órgão normativo do Distrito Federal. Logo abaixo, nós temos os órgãos executivos, aqueles que executam, que põem em prática as leis do nosso CTB. Então, os órgãos normativos, melhor, executivos, são os que executam as disposições da legislação de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Para os órgãos executivos, nós temos também um órgão executivo federal, que é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, tanto órgãos executivos como normativos possuem aí representantes na esfera do governo federal, dos estados e do Distrito Federal. Então, o órgão executivo da União, do governo federal, é o DENATRAN. O órgão executivo de cada estado é o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Então, é um órgão executivo de trânsito dos estados. Lembrando que o Distrito Federal também tem um órgão executivo,
que é o DETRAN-DF. Tá? Dentre algumas atribuições dos DETRANs, órgãos executivos estaduais, nós temos aí registrar e licenciar veículos automotores, executar fiscalização de trânsito, fiscalizar e controlar processo de formação de condutores, expedir e cassar licença de aprendizagem e permissão para dirigir, além da CNH também. Essas aí são algumas atribuições dos órgãos estaduais de trânsito, os DETRANs e também do DETRAN-DF. Mais abaixo nós temos aí o órgão executivo municipal, responsável pela implantação e operação do sistema de circulação viária do seu município, bem como pela fiscalização relativa a infrações de circulação, estacionamento e parada. Então, para alguns municípios pequenos, de população com um número muito abaixo do normal, muitas das vezes alguns municípios desses não têm um DETRAN. Então é criada na prefeitura daquela cidade um órgão executivo municipal, onde ali também ele recebe algumas atribuições voltadas para o trânsito. Ele é um órgão habilitado a realizar algumas tarefas de trânsito naquele município. Nós temos ainda os órgãos executivos rodoviários. Seriam os órgãos executivos rodoviários? São os que cuidam das rodovias, né? São os que cuidam das rodovias federais, das rodovias estaduais, das rodovias distritais. Nós temos aí o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Ele é um órgão executivo rodoviário da União. Opa, se o DENIT ele é um órgão responsável pelas rodovias, né? Que rodovias seriam? Seriam as rodovias federais, porque ele é um órgão executivo rodoviário da União. Se ele é da União, ele é responsável pelas rodovias federais, ou seja, as chamadas BRs. Toda vez que você estiver conduzindo o teu veículo em uma rodovia e se deparar com uma plaquinha lá, BR-040, BR-020, BR-060, BR-070, dentre outras BRs aí, você já sabe que você está trafegando em uma rodovia federal, porque a sigla inicial do prefixo é a sigla do país, Brasil. Então, ela é uma rodovia federal. E quem é o órgão executivo rodoviário responsável por essa rodovia? O DENIT. Logo mais abaixo, nós temos o DER, Departamentos de Estradas de Rodagem. É um órgão executivo rodoviário dos estados. E no Distrito Federal, nós temos o DER-DF. Então, para cada rodovia estadual, nós também temos um órgão executivo rodoviário que toma conta daquela rodovia, que fiscaliza aquela rodovia e que mantém em bom estado de conservação e sinalização aquelas rodovias de sua jurisdição. Então, cada estado nós temos aí um DER e no Distrito Federal, para cuidar das DFs, das rodovias distritais, nós temos o DER-DF, que é Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. O órgão rodoviário municipal, nós também temos com circunscrição sobre as rodovias e estradas municipais. Agora, os órgãos fiscalizadores são órgãos encarregados da fiscalização de trânsito na sua área de atuação. Eu citei aqui que o DENIT ele é responsável pelas rodovias federais, ou seja, as BRs, mas nessas rodovias federais nós também temos uma polícia que fiscaliza quanto ao uso e ao cumprimento de leis. Para a rodovia federal, ou seja, as chamadas BRs, nós temos a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. Ela realiza o patrulhamento ostensivo e a fiscalização nas estradas e rodovias federais. Então quer dizer que a PRF ela só atua nas rodovias federais? Sim, é a área de atuação dela, juntamente com o DENIT. São os dois órgãos federais aí. Ela ainda efetua levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento de socorro e salvamento a vítimas. Agora,
Indo para as rodovias estaduais, nós vimos lá que o DER, ele cuida da manutenção das rodovias estaduais, mas quem fiscaliza, né? Quem faz um policiamento ostensivo é a polícia militar daquele estado, tá? Ou do Distrito Federal, que no caso das rodovias distritais, nós temos o DER-DF, que além de fazer a conservação das rodovias distritais, ele também fiscaliza junto com a Polícia Militar do Distrito Federal.